O que é infodemia? O sol se reparte em crimes espaçosos. Nosso querido Caetano Veloso já nos seus versos dizia: quem lê tanta notícia? E hoje a pergunta é: quem lê tanta notícia, quem vê tanta notícia, quem consome tanta notícia, mas sobretudo quem produz e com que objetivo, né? A gente tem, por exemplo, um pano de fundo aí político, ideológico, que coloca em risco inclusive a própria democracia quando esse volume de informações a respeito de temáticas sociais, de interesse públicos, são apresentadas de uma forma enviesada, de uma forma muitas vezes manipulada, e que isso também para a saúde, digamos, da sociedade acaba sendo extremamente pernicioso, não somente para o indivíduo, né, mas para o nosso próprio coletivo. Infodemia, para dizer de uma maneira direta, é uma epidemia de informações na qual a gente está, digamos, o tempo todo imerso, e já não é de hoje. Veio à tona com a expansão da internet desde o começo dos anos 2000, a internet assim muito mais popularizada, né? Desde ali a gente já tem o registro desses fenômenos que os cientistas da área da comunicação chamam de infodemia, né? Mas se você repara, mesmo nesse momento, entre aspas, de pós-pandemia, o consumo que as pessoas têm, né, de programas televisivos sobre violência, sobre tragédia, sobre morte, sobre assassinatos, seja através não só de uma imprensa sensacionalista que replica assim, de uma maneira assim veroz esse tipo de material, mesmo informalmente as pessoas testemunham um assassinato, testemunham uma cena mais violenta, um acidente, e em nome de informar, de fazer a informação circular, de dar ciência às pessoas dos acontecimentos, o que a gente acaba tendo é um uso indiscriminado de imagens, muitas vezes com a exposição até mesmo de crianças, de pessoas que vêm a sofrer algum tipo de violência, um acidente, uma tragédia, e que muitas vezes há relatos que familiares vão ter acesso em relação a esses acontecimentos, chegando através de grupos, de redes sociais, de plataformas como Instagram. Pessoas que têm uma tendência assim, a serem, digamos, mais sensíveis, mais vulneráveis ao medo, ao pânico em relação tanto a doenças, quanto a violência, quanto a tragédias, acabam sofrendo mais o impacto desse consumo excessivo, né? Qual a orientação da psicologia, dos profissionais de saúde mental, né? Não é no sentido de que a gente não deva se informar, não deva estar atento e consciente ao que está acontecendo no mundo, na humanidade, ao nosso redor. Mas como todo e qualquer consumo, é preciso que a gente tenha bom senso, é preciso que a gente tenha parcimônia. Eu lembro que na época da pandemia se falava muito no seguinte sentido, né, de que a gente pudesse, cada um ou duas vezes por dia, realmente repassar os noticiários, ver as informações, se munir dessas informações necessárias para poder continuar se preservando, continuar se cuidando, mas não mais do que isso, né? Algumas pessoas ficavam realmente o dia inteiro, né, ouvindo notícias, lendo notícias, e sem um crivo do que é real, do que não é real, de modo que o efeito disso acabou sendo muito devastador para muitas pessoas. A questão da medicalização hoje é um problema muito sério. Quem trabalha com saúde mental, saúde pública, chegam nos consultórios, chegam nos ambulatórios da rede pública, mas também no consultório particular, muitos pacientes, muitos usuários que fazem usos indiscriminados, né, de medicação que a gente chama de tarja preta, medicação controlada, que só poderiam ser vendidas sob prescrição, antidepressivos, alguns ansiolíticos mais fortes. Mas as pessoas, né, se consultando com o famoso Dr. Google, acabam sendo, de fato, abusivas nesse consumo de medicação, gerando esse fenômeno da automedicação, que é muito alimentado, muito retroalimentado pela questão
da infodemia, desse excesso de informações. Se vocês lembram, no início do ano de 2020, né, quando estourou a pandemia mundial do novo coronavírus, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, logo tratou ali no começo de março de publicar um documento que serviria, né, de orientação em relação à prevenção das questões da saúde mental. Era o cuidado que as pessoas precisariam ter no sentido de se precaver, se preservar do consumo excessivo de informações. E coisas assim inacreditáveis, absurdas, mas que mesmo assim foram sendo objeto de consumo em massa, né, por um fluxo de informações, na verdade, sobre o qual não se tem controle. Tem um site muito interessante, e devem haver outros na mesma linha, mas que eu gosto sempre de citar, de recomendar, é o site Só Notícias Boas. E esse site, ele justamente, como diz o seu próprio título, a sua proposta, fazer com que as pessoas possam prestar atenção, acompanhar um noticiário que enfatize, que na verdade dê destaque a acontecimentos que sejam positivos, acontecimentos que nos encham também de esperança, de perspectivas boas em relação a tratamentos, a bons atos, a boas atitudes, acontecimentos de modo geral que são motivos de que a gente também possa ter sentimentos de alegria, de esperança. Então, seria bom realmente a gente cuidar de ter esse equilíbrio, né? Saber o que acontece no mundo sim, mas saber que também acontecem coisas positivas, coisas interessantes, que a humanidade também é capaz de produzir notícias boas.